Senhoras e senhores, amigos, irmãos do coração da Fraternidade Espírita Solar de Jesus, senhoras e senhores que nos acompanham pela internet, nosso afeto, a nossa gratidão por participar com vocês dessa história. O evangelista João assim nos trouxe uma passagem de Jesus. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará vos lembreis de tudo que vos tenho dito. O homem nunca esteve órfão. Ao longo de toda a nossa história e de todas as nossas experiências na Terra, sempre tivemos a presença, junto de nós, de almas missionárias que mergulharam na experiência da carne, na experiência da terra, com o propósito de impulsionar o progresso. A lei de progresso é uma lei da vida. Não temos o direito, não temos o dever de permanecermos estacionados, de permanecermos na ignorância. De todos aqueles que já tiveram a oportunidade de mergulhar na experiência da Terra com o propósito do impulsionamento do progresso humano, Jesus é o maior deles. Foi o divisor de águas, foi o único capaz de separar a história. Nós aprendemos nos compêndios de teologia e de estudo da personalidade deste homem, deste espírito, que ele pode ser analisado, visto por diferentes perspectivas. Não há nenhum ser na Terra que tenha sido tão estudado, tão analisado, tão investigado como ele. Jesus pode ser buscado na sua perspectiva histórica, de pessoa, de homem que passou por esta terra, que teve família, que fez parte de uma comunidade, que interferiu nas relações desta comunidade. É a visão do Jesus histórico. Há muitas teses, investigações, buscas polêmicas sobre este Jesus histórico. Nós também podemos olhá-lo
numa perspectiva mais mística, Jesus, o Deus dos milagres, Jesus, o Filho de Deus, o Jesus da fé, o Jesus do mito. Com o advento do Espiritismo, nós vamos conhecer uma outra perspectiva de Jesus. Jesus, o modelo e guia da humanidade. Este modelo e guia que, quando aqui esteve na Terra, para impulsionar o nosso progresso intelecto-moral, não teve a oportunidade de tudo nos ensinar, não teve a oportunidade de tudo revelar, porque aos alunos, aos estudantes, sobretudo aos estudantes neófitos, não é possível ensinar aquilo que não temos capacidade de aprender. Tudo tem o seu momento, tudo tem a sua época. Para podermos receber lições profundas, precisamos de amadurecimento, intelecto, moral, espiritual. Porque sabia ele, porque conhecia ele a fundo a nossa psicologia, a nossa capacidade de assimilação e de aprendizado. Afinal de contas, Jesus já era Jesus quando a Terra foi criada, para termos uma ideia da existência do Espírito e, sobretudo, da evolução do Espírito. Compreendia ele que a criatura humana haveria ainda de percorrer um largo caminho de lutas, dores, sofrimentos, aprendizado duro, para estar pronta, preparada a assimilar verdades outras para as quais não estávamos prontos. Então, na expressão de João, ele nos informa que enviará um novo Paracleto, um Consolador, alguém que aconchega, algo que esclarece, que orienta, que consola, que vivifica. Não obstante, suas lições, a partir de uma pedagogia ao mesmo tempo muito simples e muito profunda, que é a pedagogia das parábolas, não obstante terem sido ensinos que nós poderíamos ter muito mais aproveitado, e quando nós falamos nós, estamos falando nós, humanidade, nós sociedade, nós cristãos, e ao mesmo tempo também a partir de uma perspectiva da imortalidade, nós, os indivíduos que estivemos lá à época, não tivemos a capacidade de absorção, de assimilação, de interesse, de vontade para compreendermos a proposta cristã
em profundidade, como uma revelação da nossa natureza espiritual. Não demorou muito, não foram necessários muitos anos para que a criatura humana de então, impulsionada pelos atavismos ancestrais da ignorância, da necessidade de poder, da ânsia pelas conquistas, iniciasse um processo profundo e ao mesmo tempo demorado de deturpação da proposta cristã. A igreja pura e simples dos tempos do seu divino fundador começou a sofrer os reveses já a partir do século IV da nossa era, quando Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno instituíram o culto aos santos numa análise crítica do Espírito Emmanuel. A partir do primeiro concílio de Nicéia, convocado para a condenação do cisma diário, as deturpações da proposta cristã original ganharam força. Não foi suficiente a presença do iluminado da Umbria, Giovanni Bernardone, Francisco de Assis, 1181 a 1226 da era cristã. Aos poucos, a igreja foi se afastando da simplicidade e da pureza evangélica, para se tornar uma poderosa instituição política, humana, assentada nos interesses humanos, puramente humanos. No entanto, o progresso é lei divina. E como sempre aconteceu ao longo do nosso percurso histórico, os missionários se sucederam, mergulhando na experiência da carne para os duros desafios do despertar da alma humana. Foram muitos, em muitas sociedades, cada qual trazendo uma parcela da revelação, um elemento da verdade, sempre, ao mesmo tempo, um elemento desafiador para a assimilação e o aprendizado humano, mas ao mesmo tempo, no nível da capacidade das criaturas, nos faz muito importante lembrarmos de um deles, nos longínquos e recuados tempos de 1369. Segundo os registros históricos, possivelmente no dia 6 de julho, na cidade de Usinec, a 75 quilômetros aproximadamente de Praga,
reino da Boêmia à época, hoje República Tcheca, reino que à época formava parte do Sacro Império Romano-Germânico. Foi nesta data aproximada do ponto de vista histórico que mergulha na experiência da carne, renascendo filho de pais camponeses, uma personalidade muito especial. Jan Hus, o fundador do hussitismo, um dos mais importantes precursores da Reforma. Completou seu curso na Universidade de Praga, onde se formou em teologia, primeiro, artes, na sequência, e filosofia, fazendo-se muito conceituado, escritor, filósofo, pesquisador, deu uma contribuição muito grande na ortografia e na própria língua pátria da época. Foi seguidor de um outro reformista, John Wycliffe. Se considerou seu discípulo. A uma certa altura da sua experiência catedrática, foi ordenado sacerdote e depois chegou a reitor da Universidade de Praga, quando se aproximou mais ainda das ideias do inglês reformista, passando publicamente a se dizer seu discípulo, convivendo com Jerônimo de Praga. Hus foi um transformador revolucionário, pregador da Capela de Belém, em Praga, tinha o apoio do arcebispo e foi confessor da Rainha Sofia. Seus postulados: não aceitava a supremacia papal. Considerava apenas a figura do Cristo e não de Pedro como chefe e cabeça da igreja. O Evangelho era a única lei. Seu pensamento sobre a igreja era fortemente influenciado por Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. Ele tinha o respeito do clero, ou de parte dele, mas era um crítico da instituição que se transformou a Igreja Cristã Católica. Aos poucos, ficaram evidenciadas as simpatias de Hus pela doutrina de Wycliffe, que foi o tradutor da Bíblia para o idioma inglês. E a oposição cresceu, até que no ano de 1410 ele foi excomungado pela igreja, e isso provocou um grande tumulto. Ele era contrário ao tráfico das indulgências, à política guerreira papal e, sobretudo, à infalibilidade papal. Por conta disso, foi novamente excomungado. Caiu numa armadilha política, a despeito das garantias de um salvo-conduto para comparecer ao concílio de Constança, na Germânia, futura Alemanha. Estamos no ano de 1414. Ele foi preso, encarcerado numa prisão infecta e abjecta, e foi condenado a ser queimado vivo ou
renunciar às suas ideias consideradas heréticas. No dia da execução da sentença, em plena praça pública, colocaram sobre sua cabeça uma coroa ridícula de papel, com o dizer heresiarca, aquele que comete heresias. Foi queimado vivo. Não voltou atrás. À semelhança dos cristãos primitivos, Hus tinha coragem, muita coragem. Para a história, foi considerado o primeiro mártir da liberdade religiosa, 16 anos antes da heroína francesa Joana d'Arc, também queimada viva por intolerância religiosa. E 100 anos do grande reformista Martinho Lutero, outro nome, outro missionário, na luta histórica pelo resgate das lições puras do cristianismo. No ano de 1978, através do médium Francisco Cândido Xavier, o notável literata e repórter do além, Humberto de Campos, numa mensagem que fora publicada em O Reformador, de setembro de 1978, e também em algumas outras publicações da obra de Chico Xavier, Humberto de Campos descreve uma reunião no mundo espiritual, um diálogo travado entre este espírito de Skull, Hus e Jesus. Estava em curso mais uma das muitas reuniões das forças espirituais superiores que estão sempre se organizando para impulsionar o nosso progresso, o progresso da sociedade humana. Descreve Humberto de Campos literalmente, abre aspas, depois de se dirigir aos numerosos missionários da ciência, da filosofia, destinados à renovação do pensamento do mundo do século XIX, o Mestre Jesus aproximou-se do abnegado Jan Hus e falou generosamente: não serás portador de invenções novas. Não era a missão dele. Para isso tinham outros. Não te deterás no problema das comodidades materiais da civilização, nem receberás a mordomia do dinheiro, nem a autoridade temporal, mas deponho-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. A Assembleia de Orientadores Espirituais estava comovida, narra Humberto de Campos. E ao passo de um antigo campeão da verdade e do bem, Hus se sentia alarmado de santas emoções. Jesus continuou: é indispensável estabelecer providências que amparem a fé,
preservando os recursos, os tesouros religiosos da criatura. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. Eu vou repetir de novo, porque é muito bonito. Confio-te a sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. O Evangelho do amor permanece eclipsado no jogo de ambições desmedidas dos homens viciosos. Vai, meu amigo, abrirá novos caminhos à sagrada aspiração das almas, descerrando a pesada cortina de sombras que vem absorvendo a mente humana. Na restauração da verdade, no entanto, não esperes os logros do mundo, nem a compreensão dos teus contemporâneos. Fecha aspas. Ante a emoção dos trabalhadores do progresso espiritual e cultural do orbe da Terra, gente, nada acontece por acaso. A descoberta de uma vacina, a evolução científica, os passos largos da filosofia superior e mesmo aquelas outras expressões da cultura mais baixa, mais grotesca, são inspirações que vertem do mais alto. Ante a emoção dos trabalhadores do progresso, da cultura do orbe, o abnegado Jean Hus recebeu a elevada missão que lhe era conferida, revelando a nobreza do servo fiel, em júbilo de reconhecimento, encerra Humberto de Campos. Eis que, no dia 3 de outubro de 1804, nasce na cidade de Lyon Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Allan Kardec, aquele que recebeu das mãos do Cristo a tarefa de reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade. São 216 anos comemorados há poucos dias. São anos em que nós recebemos o Consolador prometido segundo as narrativas de João. O grande missionário do passado, Hus, mergulha na terra, na experiência agora de Allan Kardec, sem qualquer preocupação com recompensas, usa pseudônimo, sem qualquer necessidade de exibicionismo para dar cabo à tarefa sublime. O século XIX da história recente da humanidade recebeu
a navegação a vapor, a locomotiva, a eletrotipia, o telégrafo, o telefone, a fotografia, o cabo submarino, a anestesia, a turbina, o vapor, o fonógrafo, a máquina de escrever. Máquina de escrever, vocês conhecem. A luz elétrica, o sismógrafo, o linotipo, o rádio, o cinematográfico, o automóvel. E depois, o WhatsApp, a internet, telefone celular, o smartphone. Mas o século XIX recebeu a luz da revivescência divina para a humanidade. O Consolador prometido. Amadurecido pelo progresso intelectual, pela evolução do pensamento científico, capaz de oferecer ao homem a capacidade de raciocinar. Aprendemos em O Livro dos Espíritos que o progresso intelectual larga na frente do progresso moral, para que o homem tenha capacidade de discernir o bem do mal. O Consolador prometido, o Paracleto, chega na humanidade ou para a humanidade no momento certo de nossas necessidades. Na expressão do Espírito Viana de Carvalho, no capítulo 6, de uma obra muito consistente, chamada Espiritismo e Vida, no capítulo 6, uma página que depois vale a pena ser lida, Os Espíritas Verdadeiros é o título do capítulo. Viana de Carvalho destaca a função filosófica e moral do Espiritismo é primordialmente produzir a transformação pessoal do seu adepto para melhor. É só isso, gente. Não o conseguindo, se nós, na nossa experiência de contato, de vivência, de relação com a doutrina espírita, e podemos alargar o nosso raciocínio com as lições de Jesus, seja através das igrejas reformadas, seja através do catolicismo, seja através de que crença for, de que doutrina for, não conseguindo a transformação pessoal do seu adepto para melhor, ela pode ser muito bonita, portadora de grande beleza, mas inócua nos seus resultados. Expressão de Viana de Carvalho. Qual orquídea deslumbrante, mas só isso. É muito bonita, mas é só isso. Como foi o evento de comemoração dos 38 anos do Solar de Jesus? Muito bonito, mas é só isso. Não cumpre o seu papel. Somos desafiados a assumir a responsabilidade da nossa transformação moral. O Espiritismo vem à Terra como um instrumento, um meio
de transformação do homem através do conhecimento de coisas que não tínhamos a capacidade de entender no tempo de Jesus. Responsabilidade individual, pessoal. O espírito Joana de Ângeles, em Consciência e Responsabilidade, vai dizer que a responsabilidade, responder por, é a manifestação evidente da aquisição de consciência. O irresponsável não tem consciência. É um autômato, um inconsciente, um ignorante. Ignorante no sentido de ignora. A criatura responsável discerne. E porque discerne, reflete sobre como agir, como viver, como executar. O espírito personagem Alcione, no belo romance Renúncia, refletindo sobre esse desafio que permanece atual e nos provoca da vivência cristã e, sobretudo, da assimilação do cristianismo como proposta de transformação moral do indivíduo e, por conseguinte, da sociedade, vai propor a mensagem do cristianismo ou a mensagem do Cristo precisa ser conhecida. É o primeiro passo. E ela é conhecida em muitas perspectivas. Não é só na perspectiva espírita. Mas só conhecê-la não é suficiente. O centro espírita é, na linguagem de João Cleofas, esse educandário que dá oportunidade para os adeptos do espiritismo conhecer. Olha a biblioteca lá no fundo, olha a palestra, olha os grupos de estudos, as reflexões, a arte, a música, a letra da música. Conhecer a proposta de vida que o Cristo nos propõe. Mas só conhecer é muito pouco. Nós precisamos dar um passo adiante. Esse passo adiante significa meditar sobre. Meditar sobre. Eu gosto muito de uma provocação do espírito Amélia Rodrigues, por isso que eu sempre que penso nesse desafio que é incorporar o cristianismo em nossas vidas, em nossos atos, em nosso jeito de ser, no livro O Trigo de Deus, ela provoca-nos dizendo, diante dos desafios comuns, cotidianos da vida, ou dos problemas mais graves, pergunte a si mesmo, e se fosse Jesus, como tomaria esta decisão? Conhecendo o que ele propõe, os seus princípios para a sociedade, fazendo esta pergunta, há muita probabilidade da gente tomar a decisão correta. Correta do ponto de vista do espírito, da imortalidade, das leis divinas. Na medida em que nós vamos, pelo exercício intelectual da reflexão, meditando sobre, a sua proposta vai ser sentida. É o terceiro estágio proposto por Alcione. Ela vai ser introjetada, sentida. Ela começa a migrar do campo do intelecto e vai para os sentimentos, para as emoções. Da razão para as emoções. Uma coisa é nós olharmos para alguém
que nos provoca, nos agride, nos causa incômodo interpessoal. E pensar assim: eu tenho que tolerar esse infeliz. A outra coisa é eu sentir, olhar para ele e sentir compaixão pela ignorância dele, pelo transtorno dele, pelas limitações dele. Às vezes, não raro, passamos largo tempo nos bancos do conhecimento, sem muita evolução para os estágios do sentimento. Porque é só a partir do momento em que nós alcançamos os sentimentos, quando a ideia é sentida, é que nós estamos na antessala da vivência, quando a proposta entra em nós e nós exalamos princípios cristãos. Aí a gente não precisa pregar, não precisa ensinar os outros, a gente é. Jesus foi. Ele não diz o quê? Ele fez. Ele fazia. E até hoje, ele nos provoca a sermos. O espírito Bezerra de Menezes, no ano de 1963, destacou: além do Cristo, seja Kardec não apenas crido de crença ou sentido, apregoado, manifestado, não seja ele nossa bandeira, mas suficientemente vivido, como nunca na experiência da Terra, nós estamos sendo provocados a viver. E são nas experiências duras da convivência social humana que nós temos a oportunidade de testar, ou numa linguagem espírita, de provar se a nossa experiência na casa espírita tem nos feito criaturas melhores. Bezerra de Menezes conclui este pensamento num texto sobre a unificação, dizendo que, enquanto não alcançarmos o patamar da vivência, não conseguiremos fazer as transformações que precisam ser feitas. O Espiritismo, no seu fundamento cristão, é uma proposta de vida, um jeito de viver. Não é uma crença, é um guia, uma bússola, é uma diretriz, nada mais. E o nosso desafio é fazer esse percurso de aprendizado, porque nós somos capazes, incorporados no conhecimento dessa filosofia, que encontra-se bem instalada na obra O Livro dos Espíritos,
nós temos a oportunidade de romper com os paradigmas tradicionais, materialistas, que norteiam a vida da sociedade atual. Primeiro, fundamentalmente, nos vendo, aceitando e vivendo como espíritos imortais. Ninguém morre, ninguém acaba. A experiência da Terra é uma experiência passageira. Nós conhecemos isto quando avançamos nas escolas de formação espírita cristã. Mas quem de nós já chegou no estágio de viver como um imortal? Como um imortal. E em tempos pandêmicos, essa prova é rigorosa. Medo de morrer, medo de se acabar. Medo é natural, faz parte das emoções humanas, e ainda bem que nós o temos, porque está em a lei de preservação da vida. Mas em que medida ele se transforma num transtorno? Como espíritos imortais, nós aprendemos que na Terra, nas experiências atuais, somos o somatório de tudo que semeamos no nosso passado. Mas ao mesmo tempo, nós estamos construindo um novo futuro. Aliás, o futuro está aberto, páginas em branco, aguardando as nossas construções do presente, do momento atual. O que temos feito com o conhecimento que temos recebido? Que valor estamos multiplicando em retribuição, em gratidão à casa que nos acolhe, ao hospital, à oficina, à escola que nos ampara? Que valor estamos retribuindo? No momento em que foi levado à fogueira, enquanto as labaredas ainda não haviam lhe consumido o raciocínio, o juízo, Jan Hus teve a oportunidade de falar bem alto: hoje assais um pato. Hus é pato. Mas dia virá em que o cisne da luz voará tão alto que vossas labaredas não mais o alcançarão. Esse dia chegou. O espírito não pode ser queimado. O homem, na sua mesquinhez e na sua ânsia de gozo e de exacerbação das experiências materiais, não consegue nem queimar, nem aprisionar, nem matar, nem banir, muito menos ignorar a presença dos espíritos. A doutrina dos espíritos está aí. E nós permanecemos
defrontados, provocados por ela e pelos espíritos nobres que impulsionam o progresso das criaturas a sermos cristãos, não a conhecermos, a sermos cristãos. Somos convocados como prepostos do bem a construir uma nova sociedade. Por isso, nós não podemos ser omissos quando a ignorância se levanta no sentido de hostilizar a sociedade. Nós não podemos ser omissos em casa, nós não podemos ser omissos enquanto cidadãos nas ruas. Não podemos ser omissos, não temos o direito de sermos omissos. Possamos nutrir cada dia, cada experiência, cada momento, mesmo com todas as restrições sanitárias, a gratidão pela instituição que nos abriga, por essa escola, por esse hospital, por essa oficina, por esse templo, na expressão de João Cleofas. E por Deus, pela vida, pela oportunidade de, nessa existência, estarmos tendo contatos com ensinamentos tão preciosos que farão uma diferença na nossa trajetória evolutiva. A nossa homenagem a Kardec, nesse mês de outubro, a nossa homenagem aos pioneiros do solar de Jesus, que nos antecederam e que por causa deles, hoje, nós estamos aqui. Senhor, eu sou o barro humilde em tuas mãos, de oleiro sublime, aguardando que moldes a felicidade que devo experimentar. Eu sou o metal rijo, que tua chama de amor ardente irá produzir a forma que delineias para mim. Eu sou a pedra bruta, que o teu cinzel trabalha, a fim de libertar-me das anfractuosidades que me deformam. Eu sou a madeira grotesca que sofre a lâmina do teu labor, de modo a converter-me em utilidade. Eu sou a água impura, que o teu filtro de misericórdia restitui a pureza perdida. Eu sou a ave prisioneira, na gaiola estreita das paixões que tu libertas para alcançar o voo da imortalidade. Nem sempre, Senhor, nem sempre tenho sabido entender-te os desígnios. Supunha equivocado eu que o meu amor por ti não passaria ou não possuiria o miraculoso condão de me livrar, de me poupar aos sofrimentos e aos desafios necessários. Agora, dando-me conta que estes mecanismos teus, as lutas que nós enfrentamos, são instrumentos de purificação que me fazem aproximar de ti. O verdadeiro amor faz-me descobrir que o infortúnio e a dor não passam de efeitos da insensatez que os desencadeou em outras épocas, sendo, portanto, justo agora experimentá-los, a fim de aprendermos disciplina e ordem. Trabalha-me, Senhor, cada vez mais, para que eu consiga romper a estrutura estreita que me asfixia.
permitindo um dia ser livre contigo em comunhão profunda. Senhor, toma-me em tuas mãos e trabalha-me. Boa noite.